Eu quero compartilhar com vocês uma palavra que queima no meu coração desde sexta-feira. Eu fiquei sexta, sábado e hoje domingo sendo ministrada por essa palavra, e eu espero que ela também ministre tão forte ao teu coração quanto ministrou ao meu. E nós vamos ler Gênesis capítulo de número 17, do versículo 1 até o 8. Quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, por favor, ponha para mim a versão ARA, para a gente ler todos juntos nessa mesma versão. Versão ARA. Onde está o pessoal do LED? Está para cá, está para cá? Parece que eles iam mudar de lugar. Já colocou? Já colocou? Colocou? Muito obrigada. Quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. 2. Farei uma aliança entre mim e te multiplicarei extraordinariamente. Prostrou-se Abraão com o rosto em terra, e Deus lhe falou: quanto a mim, será contigo a minha aliança, serás pai de numerosas nações. Abrão já não será o teu nome, e sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. Far-te-ei fecundo extraordinariamente, de ti farei nações, e reis procederão de ti. E estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência, e no decurso de suas gerações, a aliança perpétua, diga assim, eterna, para ser o teu Deus e da tua descendência. Podem vos assentar. Essa mensagem, ela tem por tema o poder de uma aliança. A palavra aliança no hebraico é brit. Alguém pronuncia berit, mas eu não gosto dessa pronúncia, dado que estudamos um pouquinho do hebraico, então eu prefiro a pronúncia brit, porque quando um judeu ele vai renovar alguma aliança, ele vai fazer uma aliança, ele declara essa palavra brit, brit hadashah, brit milá. Então a palavra para aliança é brit, que significa um pacto solene, um compromisso irrevogável, ou um vínculo estabelecido entre duas partes, um acordo selado, ou um relacionamento protegido sob juramento. Esse é o significado da palavra aliança ou brit, que é a mesma coisa. Então a palavra aliança, ela se resume em um pacto, em um compromisso mútuo. A aliança para muitos é só um pedaço de metal redondo como esse que eu carrego no meu dedo, mas no mundo espiritual, a aliança é a chave para as vitórias da vida, é a chave para uma vida abençoada, é a chave para se viver de fato uma vida debaixo da bênção e da dependência de Deus. Quando um casal resolve se comprometer um com o outro, a primeira coisa que eles vão fazer, e nessa hora é o homem que faz, ele compra uma aliança e coloca no dedo de uma mulher. Por quê? Porque aquela aliança, ela está dizendo ao mundo espiritual e às pessoas à sua volta que aquele casal tem um compromisso um com o outro. Então quem quer ter um compromisso com o outro, compra uma aliança. Não fica só ficando, pega a aliança e bota no dedo, e aquela aliança, ela vai dizer muito no mundo espiritual. Eles se comprometem, e depois de colocar a aliança no dedo da mão direita, o próximo passo é colocar no dedo da mão esquerda. Quem diz glória a Deus por essa palavra? Aleluia. Você que está encalhado aí, declare que até o meio do ano a coisa vai mudar para o seu lado. Então observe que a palavra aliança, por si só, ela carrega uma mensagem, porque quando você vê alguém com uma aliança no dedo, você já entende que esse alguém pertence a outro alguém. Quando você vê alguém com uma aliança no dedo, aquela aliança, ela está dizendo alguma coisa, ela está revelando uma mensagem sem falar.
falar. Então você vai entender que a aliança no mundo espiritual, ela é de grande valia. Aquela aliança, ela revela um compromisso, ela revela um comprometimento. No Antigo Testamento, as alianças envolviam, na sua grande maioria, sangue. Por quê? Porque sangue representa sacrifício, sangue representa vida, sangue representa entrega, responsabilidade. Então, por isso, na nova aliança, Jesus veio e derramou o seu sangue para selar o compromisso, para selar o pacto que ele tem com todos aqueles que de fato resolvem fazer um compromisso com ele. Então, a minha e a sua aliança com Jesus, ela foi selada com sangue. Você pode dizer glória a Deus por essa palavra? Então, quando a gente fala de aliança com Deus na igreja, eu preciso te explicar uma coisa que muita gente não entende. Por quê? Porque a maioria das pessoas acreditam da seguinte forma: elas acreditam que o fato de virem aqui na frente, levantar a sua mão e aceitar Jesus, já diz que elas têm uma aliança com Deus. Olha para quem está do teu lado e diga: não é bem assim. O fato da pessoa vir aqui diante do altar e dizer: eu aceito Jesus como meu Salvador, não vai de fato dizer ao mundo espiritual que ela tem uma aliança com Deus. Não. Por quê? Porque o fato da pessoa vir aqui na frente só significa que ela creu em Jesus, ela acreditou que Cristo é o Filho de Deus, que morreu, ressuscitou. Então ela diz, confessa com a sua boca que Cristo é o Salvador, ela o confessa para a sua própria salvação. Mas não é bem assim. Para se ter uma aliança é necessário acordos estabelecidos e deveres mútuos. Diga comigo: acordos estabelecidos e mútuos deveres. Aleluia. Então preciso que você entenda isso. Olha só como eu faço você entender rapidinho, de forma bem didática, a respeito de aliança e salvação. Olha só, Jesus foi colocado na cruz e entre ele, no meio ele estava, de um lado e do outro tinha dois malfeitores. A Bíblia diz que um desses malfeitores, ele olhava para Jesus, zombava de Jesus, dizia: ei, se tu és o Cristo, desce daí, salva a ti mesmo, salva nós também. Mas um deles olhou para Jesus e disse: não, eu creio que tu é o Filho de Deus, faz o seguinte, lembra de mim quando você entrar no seu reino. E aí a Bíblia diz que Jesus vai dizer o que para ele? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. A pergunta é: aquele homem, o ladrão da cruz, ele foi salvo? Sim ou não? Sim, ele foi salvo. Mas ele tinha aliança? Não, ele foi salvo só. Ele só foi salvo. Ele apenas foi salvo. Olha, ele não cumpriu princípios, ele não viveu as bênçãos de uma vida com Deus, ele não viveu nenhuma promessa, Deus não fez nenhuma promessa para ele, ele não viveu nada de promessa, ele só foi salvo. Quem está pegando? Então acho que começou a ficar bom agora. Então observe que esse homem, ele não fez absolutamente nada, ele não conquistou absolutamente nada. A única coisa que ele recebeu foi um passaporte para encontrar com Jesus no paraíso. Foi só isso. Então eu preciso que você entenda que a aliança tem a ver com a forma com que nós vivemos aqui na terra depois de ser salvo, depois de ter sido salvo. É por isso que existem os processos. A pessoa crê em Jesus, ela aceita Jesus como Salvador, ela começa, pelo menos aqui na igreja, precisa funcionar assim, ela começa a participar de uma célula, vai sendo discipulada, vai aprendendo os princípios bíblicos, vai frequentando os cultos constantemente. Por quê? Porque se você começar a faltar, logo o mundo vai te sucumbir. Então você vem na quinta, ouve a palavra, você vem na tarde da benção, ouve a palavra, você vem no domingo, ouve a palavra, você vai sendo moldado, depois você vai descer as águas do batismo, aí você começa a andar como Jesus andou, aí você vai começar a obedecer, você vai começar a observar os princípios, e aí então se estabelece uma aliança. Quem está pegando?
Então observe que a aliança, ela é um acordo estabelecido por Deus que diz assim: se você faz, eu faço por você. Se você andar na minha presença, eu tenho esse compromisso com você. Quem está pegando? Então observe que eu acho lindo Deuteronômio 28, por favor, se puder projeta para nós Deuteronômio 28, para nós lermos todos juntos a partir do verso 1, que diz assim, olha a primeira sílaba, se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti todas essas bênçãos, vamos lá, e te alcançarão. Bendito tu serás na cidade, bendito tu serás no campo, bendito o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra, o fruto dos teus animais, as crias de tuas vacas, das tuas ovelhas. Bendito será o teu cesto, bendita será a tua amassadeira, bendito serás ao entrar, bendito serás ao saíres. O Senhor fará que sejam derrotados na tua presença os inimigos que se levantarem contra ti. Por um caminho eles vão vir contra ti, por 7 caminhos eles vão fugir da tua presença. O Senhor determinar que a bênção esteja sobre o teu celeiro, em tudo que você colocar a tua mão, e te abençoará na terra que te dá o Senhor teu Deus. O Senhor te constituirá para si por povo santo, como te tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos. E de todos os povos da terra, eles verão que és chamado pelo nome do Senhor, e vão ficar com medo de vocês, vão temer vocês. O Senhor te dará abundância de bens, do fruto do teu ventre, do fruto dos teus animais, do fruto do teu solo, da terra que o Senhor sob juramento a teus pais prometeu te dar. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para te dar a terra, a chuva no seu tempo, para abençoar a obra de tuas mãos. Emprestarás a muita gente, mas você não vai precisar tomar emprestado. O Senhor te porá por cabeça e o céu e não por cauda. Você só vai estar em cima, você não vai estar embaixo. Se obedeceres os mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para os guardar e cumprir. Então observe que nós temos promessas incríveis aqui, mas nessas promessas incríveis nós temos o se. Ou seja, se a outra parte da aliança se manter fiel, se a outra parte da aliança cumprir com o combinado, se a outra parte da aliança andar na minha presença, se a outra parte da aliança me ouvir, me obedecer, a outra parte da aliança precisa cumprir, porque senão essas bênçãos não virão sobre ti e não te alcançarão. Olha que coisa incrível e fácil de entender. Observa, se você faz o que Ele te mandou, se você obedece a sua palavra, se você se compromete, Deus fará o que Ele disse que faria. Deus não falha, Deus não mente, Deus não erra, Deus não deixa a sua palavra cair por terra. Não, Deus não deixa a sua palavra cair por terra. Observe que aqui tem um texto que por demais eu gosto dele. Está lá em Josué, por favor, projeta para nós. Josué, capítulo de número 11 e o seu versículo de número 15. E esse texto ele é incrível, porque ele se completa com o capítulo 21. Olha o que diz Josué, preste muita atenção. Como ordenara o Senhor a Moisés, seu servo, assim Moisés ordenou a Josué, e assim Josué fez. Nenhuma, diga comigo, nenhuma só palavra deixou de cumprir de tudo o que o Senhor ordenara a Moisés. Então observe comigo, Deus sabia, vou levar Moisés, Josué vai ficar para sucedê-lo. Então Moisés fala para Josué, Moisés falou para Josué, e Josué fez o quê? Fez tudo que Deus mandou. Ele fez tudo que Deus ordenou. Diga assim comigo, Josué fez tudo que Deus mandou. Agora por favor, projeta para mim Josué capítulo 21, versículo 44 e 45. O Senhor lhes deu repouso em redor, segundo tudo quanto jurara aos seus pais. Nenhum de todos os seus inimigos resistiu diante deles, e a todos eles o Senhor lhes entregou nas mãos,
nenhuma promessa falhou. De todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel, tudo se cumpriu. Então diga assim comigo: Josué fez tudo e Deus cumpriu tudo. Ei, que negócio bom! Ei, Josué ouviu, obedeceu tudo e Deus cumpriu tudo. Eita, vale um aplauso para esse Deus fiel, vale um aplauso para esse Deus tremendo. Ele fala e se a gente faz, Ele cumpre tudo. Eu preciso que você observe a sequência. Deus falou, Moisés transmitiu a Josué, Josué obedeceu e Deus cumpriu, aleluia, porque aonde existe aliança, existe obediência e existe vitória, existe cumprimento de promessa. Ei, Josué obedeceu e Deus cumpriu tudo. Quando você cumpre sua parte, você compromete a Deus cumprir a dele. Você faz a sua parte e aí você compromete Deus cumprir a parte dele. Lembra quando eu preguei um dia desses aqui sobre entrar na corte celestial? E eu já tive que chegar na corte celestial com muita autoridade contra o meu adversário e dizer: ó Senhor, plantei isso não, viu? Essa colheita não é minha não. Eu não aceito essa colheita, esse negócio não é para mim, não é isso que a Bíblia diz a meu respeito, não é isso que a palavra está dizendo, não é essa a promessa que eu tenho a meu respeito. Eu preciso te alertar, quando eu estou falando de promessa aqui, eu não estou falando daquele profeta que colocou o dedo na sua cara e diz: assim diz o Senhor, eis que te digo. Não, quando eu estou falando de promessa, eu estou falando de Bíblia, eu estou falando do que está escrito na Bíblia, eu estou falando da Bíblia. Quando eu falo promessa, é o que está escrito para mim e para você. O que é que você tem na mão? Se você tem uma Bíblia aí, você tem o que? O Novo, o Antigo e o Novo Testamento, certo? E o que é que tem em um testamento? Herança, gente, herança, Antigo e Novo Testamento. Você tem na sua mão o Antigo e o Novo Testamento, e o Antigo e o Novo Testamento tem herança para você. Fala de bênção que Deus tem para você, fala de conquistas que são suas, fala de vitórias que são suas, fala, de portas abertas que são para você, fala de coisas que são para você. Eu estou falando de Bíblia. Toda vez que eu falar promessa, tira essa ideia de que o profeta falou e vai para a Bíblia, o que está escrito na palavra. Não que eu não creia, claro que eu creio, mas o que eu estou querendo te ensinar é a respeito da promessa que Deus fez na Bíblia. Então observe, a Bíblia está repleta de promessas, mas as promessas de Deus é para quem tem aliança, é para quem tem com Deus um compromisso mútuo. Diga comigo: a Bíblia está cheia de promessa, mas é para quem tem aliança com Deus. Todos os pastores que eu conheço e converso com eles sobre igreja, todos que eu já conversei, eles falam a mesma coisa. Eles falam assim: olha, tem gente que vem à igreja quando está precisando de uma bênção, quando está precisando de uma restauração no casamento. Tem gente que vem na igreja quando as portas se fecham e elas precisam de uma porta aberta. Tem gente que vem à igreja, mas elas vêm com prazo de validade, porque quando elas recebem a bênção, elas desaparecem, elas vão embora. Por que essa gente vai embora? Porque essa gente não tem aliança. Essa gente só quer uma bênção. Essa gente só quer usufruir do que Deus pode oferecer no meio da igreja. Nem todos estão dispostos a terem uma aliança com Deus e com a igreja. Porque se você tem uma aliança com Deus, você tem aliança com a igreja. Isso aí é indiscutível. Tem com Deus, então você tem também com o lugar onde você congrega. Porque é incoerente você dizer que tem uma aliança com Deus, você não tem aliança com a igreja, onde você congrega, onde você ceia. Então, tem pessoas que não têm aliança com Deus, não têm aliança com a igreja, elas não têm aliança com ninguém, elas só têm aliança com o próprio umbigo. Por quê? Porque elas só pensam na própria barriga e na dor da barriga delas. Quando a dor da barriga delas sara, elas desaparecem, elas não querem mais saber de nada. Tem gente que até parece que tem aliança, irmãos, mas não tem. Olha para quem está do teu lado aí, quem sabe você consegue discernir alguma coisa. Vê se essa pessoa tem aliança. Olha para ela, vê se ela é gente de aliança, vê se ela tem aliança. Tem gente que parece ser de aliança, mas não é, só parece. Sabe por quê?
Deixa eu explicar por quê. Porque tem gente que a gente proclama aqui uma reunião de oração, elas vêm, mas sabe por que elas vêm? Porque a gente prega, ensina que quando a gente ora, Deus responde. Aí elas falam o quê? Se ora, Deus responde, então eu vou lá orar. Aí elas vêm e oram. Tem gente que até parece ser gente de aliança, parece muito. A gente proclama um jejum, como foi proclamado aqui para essa semana, e o que elas fazem? Elas entram no bolo, elas fazem o jejum também, elas também jejuam, mas elas não jejuam porque elas têm aliança, elas jejuam porque a gente ensina que através do jejum cadeias se quebram, elas jejuam porque a gente ensina que através do jejum Deus abre porta, elas jejuam porque a gente ensina que através do jejum Deus libera a bênção, portais são abertos diante de nós, então por isso elas jejuam. Tem gente que parece que tem aliança, por quê? Porque quando a gente levanta uma campanha, vamos fazer o corredor dos milagres, elas vêm. E sabe por que elas vêm? Porque elas sabem que nas campanhas está todo mundo com fé, está todo mundo ali buscando. Quem tem poder passa poder, quem tem unção passa unção, quem tem fé passa fé. É um negócio doido. Aí elas falam o quê? Eu vou para lá também, eu vou fazer essa campanha também. Mas não é porque elas são de aliança, é porque elas querem receber uma bênção através da campanha, e só isso. Elas não têm aliança, infelizmente, é só interesse, elas só querem vitória, elas só querem usufruir. Quem já teve uma amizade assim, que só queria aproveitar de você? Meu Deus, tem muita dessa gente por aí, só se aproxima por interesse, nunca por aliança. Nunca, porque de fato quer um compromisso, só se aproxima porque elas querem algo que você tem a condição de oferecer. Essa gente não tem aliança, essa gente elas chegam com prazo de validade e elas não vão durar. Não era gente de aliança, com Deus é a mesma coisa. Tem gente que vem à igreja, mas não se compromete com nada, elas só querem a bênção, elas só querem o milagre, elas só buscam a Deus nos seus momentos de aflições, elas só buscam a Deus nos seus momentos de dor, nos seus momentos de angústia. Mas quando a dor passa, quando a angústia passa, elas começam a se esfriar na fé. Na verdade eu não chamo isso de esfriamento, por quê? Porque essa pessoa nunca foi quente, sempre foi morno. São gente que só querem ser servidas, nunca servir, só querem receber, nunca querem entregar nada. Ei, vou falar, posso? Então tá. Tem gente aqui que nunca contribuiu com nada, nunca arredou uma cadeira do lugar, nunca deu uma oferta para ajudar a pagar uma luz, uma água, um aluguel, nunca catou um copo de lixo do chão, mas reclama, tá? Reclama do pregador, reclama do bebedor que está longe, reclama do ar que está frio, reclama da pastora que grita, reclama do som que está alto. Para reclamar é bom, mas para servir não serve. Para fazer alguma coisa, ei, não faz. Exigem conforto, mas não quer fazer nada, não quer contribuir com nada, não querem ajudar com nada. Ei, quem não está pronto para servir, quem não está pronto para ter aliança, também não está pronto para desfrutar das bênçãos da aliança, também não está pronto para receber as bênçãos da aliança. Você precisa estar pronto para servir, para cumprir a sua parte no acordo, e Deus cumprirá a parte dele. Oh glória! Deixa eu te dizer uma coisa, o que Deus tem para mim e para você é muito mais que cura, é muito mais que uma bênção, é muito mais que uma porta aberta, é muito mais que um casamento restaurado. O que Deus tem para nós é muito mais do que uma libertação. Ei, o que Deus tem para mim e para você é a aliança de paternidade, é compromisso, é cuidado. Deus cuida, Deus zela daqueles que têm aliança com Ele. Aleluia. Deus não quer que você seja apenas um frequentador de igreja. Deus quer filhos de aliança, filhos que se comprometem, filhos que têm compromisso com a casa
do Pai, filho que se compromete com os princípios do Pai, quem tem aliança com esse Deus, quem tem aliança com este Pai, aonde chega, irmãos, faz a diferença, porque a aliança nos faz ser diferente. Todas as promessas de Deus na Bíblia Sagrada, elas são condicionais, elas têm uma condição. A única coisa que é incondicional na Bíblia é o amor de Deus. A única coisa incondicional é o amor. Deus nos ama incondicionalmente, mas as promessas, viver o que está escrito, as bênçãos que Ele estabeleceu, é debaixo de aliança, é debaixo de uma aliança. Todas as promessas são condicionais. João capítulo 11, quer ver a glória de Deus? Então tem que crer. Se creres, verás a glória de Deus. Quer receber talvez? Pois é, tem que estar debaixo dessa bênção. Quer fazer prova de mim? Se eu abrir a porta do céu, a janela e derramar, você já sabe o que tem que ser. Então, tudo está debaixo de um condicionamento. Tem uma condição para que se cumpra. Você quer receber a glória de Deus sobre a tua vida, ver Deus manifestar? Não dá para ser incrédulo, o incrédulo não vê. Tem que crer. Se você não crê, você não vai ver a glória de Deus. A promessa de ver a glória de Deus não é para quem aceitou Jesus apenas, é para quem crê. Eu acho lindo que Isaías capítulo de número 19, versículo 20 vai dizer assim, 1, 19 e 20: se vocês me ouvir, se vocês me obedecer, vocês vão comer o melhor da terra. Se quiseres me ouvir, comereis o melhor desta terra. Se observe que tem um se. E se não vai comer o pior. É tipo isso. São coisas que Deus estabeleceu para quem tem aliança. Quando você vê uma pessoa abençoada, eu disse o quê? Pode ter certeza, essa pessoa tem uma aliança. Você vê uma pessoa abençoada, você pode escrever, essa pessoa tem uma aliança. E quando eu falo abençoado, aí tem pessoa que acha que abençoado é dinheiro na conta. É bom também, é bênção também. Mas quando eu digo abençoado, é vida plena em Deus, gente. É vida plena no Senhor. Aí tem gente que fala bem assim: ai, pastora, eu fui abençoado. Eu estava, a água estava para cortar, ia cortar minha água. Aí chegou um irmão e me deu uma oferta. Não, abençoado é o irmão que te ofertou. Você não, você está na prova. Eu sinto muito, mas eu preciso falar. Pode me cancelar, mas eu preciso falar, irmão. Abençoado é quem teve para te dar. Você está na prova mesmo e precisa sair o mais rápido possível. Precisa rever sua aliança. Por quê? Porque o salmista disse: eu fui moço, agora sou velho, mas eu nunca vi um justo desamparado, e nem a sua descendência a mendigar o pão. Está pegando? Falar a verdade hoje pode ofender alguns, mas eu preciso falar, porque foi isso que eu fui chamado. Eu não fui chamado para mentir. Ainda ontem falava com o pastor Marcos Paulo, o tanto que eu tenho pavor de gente mentirosa, o quanto que eu tenho pavor de gente que mente. Você vai conversar, elas têm que mentir alguma coisa, senão elas não se sentem bem. Então eu fui chamado para falar a verdade. Abençoado é quem abençoa. Não sei se o Theo está aqui, mas o Theo tem esse dizer: abençoado é quem abençoa. Então, filho e filha, Deus quer que você seja abençoado para ser um abençoador. Eu não estou criticando quem está recebendo, não, irmão, que hora ou outra a prova bate, você precisa mesmo de ajuda, mas eu estou dizendo que no quesito bênção, abençoado é quem tem para abençoar. Deus só te socorreu. Quem pode dizer glória? Você recebeu um socorro urgente, mas abençoado ainda falta um pouquinho para você ser. Mas vamos lá então, para nós não falar demais aqui. Então quem tem aliança com Deus é diferente.
Quem tem aliança com Deus, gente, não anda quebrando a cara por aí, não. Quem tem aliança com Deus, Deus fala, Deus revela, Deus instrui, Deus alerta. Por quê? Porque a pessoa tem uma aliança. Cadê os homens daqui? Levanta a mão, casados, os casados. Ei, você só quebra a cara quando você não escuta essa mulher de aliança que Deus põe do seu lado, hein? Porque ela te avisa, ela te alerta, ela fala, ó, não vai, não faz, cuidado com essa pessoa. Aí você não escuta, quebra a cara. Só quem não escuta, gente de aliança é que quebra a cara. Quando a gente ouve, quando a gente ouve a Deus, Ele nos instrui por causa da aliança. Por causa da aliança, Ele nos livra de cair em embaraços, Ele nos livra de cair em cilada. A Bíblia vai dizer em 2 Reis capítulo 6, do 8 até o 12, que o rei da Síria, ele começou a fazer guerra contra o rei de Israel. Aí, o rei da Síria juntava seu povo, seus soldados e dizia, olha, amanhã, em tal e em tal lugar, vai passar o rei de Israel, já tive informação, ele vai passar por lá. Vamos armar uma emboscada e vamos esperar ele. Só que aí, Deus usava o profeta Eliseu e falava para o rei de Israel, passa por ali não, tem um laço preparado para você. Aí a Bíblia diz que o rei de Israel desviava o caminho, e aí o rei da Síria ficava lá esperando como um bobão, e o rei de Israel não passava. Aí a Bíblia diz que esse incidente aconteceu, não uma nem duas, várias vezes. Deus dava livramento para o rei de Israel. E aí o rei da Síria chamou seus soldados, seus comandantes, montou uma sindicância e perguntou, quem de vocês é pelo rei de Israel? Ou seja, quem de vocês conta o meu segredo para o rei de Israel? Aí um soldado levanta de lá tremendo e diz, rei, meu senhor, não é ninguém daqui não. Pode tirar o cavalinho da chuva, que não é ninguém daqui de dentro. Sabe o que acontece? É que lá em Israel tem um profeta que até o que você pensa quando você está deitado, Deus mostra para ele. Até o que você imagina, até o que você pensa quando você deita para dormir, o Deus dele revela. Aquele povo tem aliança com Deus poderoso demais. Até o que você pensa ele revela. Então é por isso que quando você arma a cilada, o rei de Israel passa por outro canto e você não consegue pegá-lo de surpresa. Por quê? Porque Deus revela para quem tem aliança. Deixa eu conhecer quem tem aliança aqui. Aleluia. Se você tem aliança, ele te guarda. Se você tem aliança, ele te protege. Se você tem aliança, ele te desvia do laço. Se você tem aliança, ele guarda essa aliança. Ele é fiel. Oh, glória a Deus, isso é tremendo demais. Se você tem uma aliança com Deus, Ele vai revelar as estratégias do inimigo. Se você tem uma aliança com Deus, Deus vai mostrar o que o diabo está tramando, Deus vai mostrar o que o inimigo está planejando. Essa semana eu recebi tanto recado de Deus, a partir dos intercessores dessa casa. Deus começou a incomodar eles em sonho, e começou a mostrar o que o diabo está planejando contra essa igreja. Aí eu já levantei na força da leoa parida e disse, o quê? Eu vou jejuar, eu vou orar, antes que o laço se estabeleça. A gente corta, a gente quebra o laço, a gente destrói as obras malignas, antes que elas se estabeleçam. Oh, glória! Quem pode dizer aleluia? Porque essa igreja tem aliança, e aquele que tem aliança com Deus está debaixo de uma palavra, de uma promessa, de uma proteção sobrenatural. Se você tem aliança, os laços ocultos do inimigo vão começar a ser quebrados. A partir desta noite, Deus vai guardar tua casa, Deus vai guardar teu casamento, Deus vai guardar tua vida, Deus vai guardar tua alma, Deus vai guardar tuas emoções, porque quem tem aliança, Deus guarda. Aleluia. Quem tem aliança é bem sucedido em suas guerras. Diga comigo, é bem sucedido em suas guerras. Davi era um homem de aliança. Em um dia, ele foi levar comida para os seus irmãos na guerra. Quando ele chega, ele escuta um gigante afrontando o exército. E afronta
era da seguinte forma: ei, tem homem aqui para lutar comigo não? Era tipo isso que ele falava. Davi olha aquilo, gente. Ei, psiu. Quando Davi olha aquilo, ele fala assim: quem é esse incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? O que era a circuncisão? Era a aliança. A circuncisão foi a aliança que Deus instituiu aos filhos de Israel. Era a aliança. Quando ele fala, quem é esse incircunciso? Não é um xingamento não, mas ele não está xingando ele. Ele está dizendo, quem é esse cara que nem aliança com esse Deus tem? Ei, quem é esse cara que não tem aliança com o Deus de Israel e está afrontando? Em outras palavras, ele está dizendo o seguinte: eu tenho aliança. Ele não pode falar assim comigo. Quem está pegando? Ele não pode falar assim com o exército do Deus vivo. Eu tenho uma aliança, ele não tem. Eu tenho uma aliança com esse Deus, e esse gigante não vai se levantar dessa forma assim, não, porque eu tenho uma aliança, e por causa dessa aliança eu vou ter vitória. Por quê? Porque para quem tem aliança com Deus, Deus dá vitória. Ei, quem vive debaixo da aliança, vive debaixo da bênção. Quem vive debaixo da aliança, não vive em derrota. Quem vive debaixo da aliança, vive em vitória. Davi se aferrou a isso. Ele disse: o quê? Ele não tem aliança, eu tenho. E se eu tenho aliança, é o povo do lado de cá que vai vencer. É quem tem aliança que vai vencer. É quem está aqui, ó, debaixo da circuncisão. Eu fui circuncidado, então eu posso vencer esse incircunciso. Por quê? Porque ele não tem aliança. Será que você pode entender isso? A aliança de Deus, irmãos, não impede as batalhas de surgir, mas garante vitória para nós. Eu sou da aliança, e eu fiz uma aliança com Deus, eu estou fazendo tudo certinho, e o diabo está levantando. É isso mesmo, ele levanta mesmo, é contra quem tem aliança. Só que você tem vitória. Se você não desanimar, você vai ter vitória. Por quê? Porque tem uma promessa de Deus sobre a nossa cabeça, de que o Senhor nos daria vitória. Eu li para vocês aqui Deuteronômio 28, todinho, para vocês verem o que acontece com alguém que está debaixo de uma aliança, que faz a vontade do Senhor. Então, quer um conselho nessa noite? Não mexe com quem tem aliança. Não mexe com quem tem aliança. Por quê? Porque quem tem aliança está guardado, está protegido, não pela proteção terrena, mas pelo exército do céu. Salmo 34, verso de número 7, Davi escreveu e disse: o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra. Ou seja, tem anjo acampado ao redor de quem tem aliança, tem anjo guardando quem tem aliança. Quem tem aliança com Deus, levanta a mão, que eu quero ver nessa noite você esboçar reação de alguém que de fato tem aliança, porque quem tem aliança também está debaixo de uma promessa. Sabe por que tem gente que não se levanta, não se posiciona, aceita a derrota? Porque não tem convicção da aliança. Tem gente que não tem convicção da aliança. Olha o que Deus disse em Salmo 89, verso 34: eu não quebrarei a minha aliança, e nem alterarei ou modificarei o que os meus lábios proferiram. Deus está falando sobre a casa de Davi, e Deus está falando sobre uma fidelidade inegociável. A fidelidade de Deus é inegociável. Por quê? Porque, como eu te disse, a aliança, ela compromete Deus quando nós cumprimos a nossa parte. Então cumpra a sua parte na aliança, porque Deus é fiel e Ele não vai falhar contigo, Ele não vai falhar com a tua casa. Jeremias capítulo de número 1, versículo 11 e 12, Deus dá uma visão para Jeremias e diz: Jeremias, o que você vê? Ele diz: eu vejo uma vara de amendoeira. E o Senhor disse: viste bem, Jeremias. Por quê? Porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Não troque a aliança que você tem por um momento de prazer. Não troque a aliança que você tem por um amor que talvez é só um fogo de palha.
Não vai durar nada. Não troque a sua aliança com Deus por amizades. Porque tem pessoas que às vezes vai trocando a sua aliança por amizades, e quando vê, já se distanciou do propósito e não está mais na presença de Deus. Aí tem gente que diz: pastora, eu não sei se eu tenho uma aliança com Deus, porque eu vim para a igreja, eu aceitei Jesus e nada mudou na minha vida. Eu vim para a igreja, eu estou congregando, mas até agora nada mudou. Deixa eu falar uma coisa para você: se você aceitou Jesus e nada mudou na sua vida, provavelmente você não tem aliança não. Eu sinto muito dizer isso. Se você veio aqui na frente, levantou a sua mão, disse que crê, o pessoal pegou teu nome, começaram a orar por você, mandou mensagem para te visitar, você nem respondeu. Acontece muito. Provavelmente você tem aliança não. Porque quando nós temos uma aliança, o sinal mais latente é a nossa mudança de vida, é a nossa mudança de hábitos. Quando a gente tem aliança, o que bebia não bebe mais, o que mentia não mente mais, o que falava mal da vida dos outros não fala mais, o que vivia fazendo fofoca não faz mais, o que era malicioso fica inocente, viu, uma bênção. Quem tem aliança com Deus é diferente, não tem aliança com qualquer um. Ei, tem gente sofrendo aí, porque tem aliança com quem não tem aliança com Deus, e o negócio virou, um mingau. Você não sabe nem quem é você mais. Quem tem aliança com Deus não senta em qualquer mesa. Quem tem aliança com Deus não aceita qualquer proposta. Quem tem aliança com Deus não fica casa. Quem tem aliança com Deus não veste qualquer tipo de roupa. Quem tem aliança com Deus não vive quebrando princípios, tem critérios. Quem tem aliança com Deus não vive se humilhando a homens, mas pede, os céus libera. Deus abre portas, Deus dá. Meu Deus, as cláusulas da aliança exige de nós mudança, renúncia, comprometimento, e na medida que nós vamos obedecendo, na medida que nós vamos nos comprometendo, nós vamos vendo as bênçãos de Deus fluir, nós começamos a desfrutar das bênçãos que estão descritas na palavra. Na palavra. Olha só, o texto que lemos, Gênesis 17, 1. Quando atingiu Abrão a idade, não sei nem se eu falo o mistério desse verso aqui. Quando Abrão atingiu a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: eu sou Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. O termo para perfeito aqui é íntegro. Abraão tinha 99 anos de idade. Deus se apresenta para ele e diz: eu sou o Deus Todo-Poderoso, o El Shaddai, anda na minha presença e tenha integridade, seja íntegro. E observe que nos versículos seguintes tem a promessa, só que antes da promessa vem a obrigação. Quem está pegando? A obrigação. Aí depois, farei uma aliança entre você, entendeu? Primeiro a obrigação, depois a promessa. Aí Deus vai dizer para ele no final: eu vou abençoar quem te abençoar, eu vou amaldiçoar quem te amaldiçoar. Eu e você, Abraão, vai ser assim, Olha que coisa linda, gente. Olha que coisa incrível, olha que coisa maravilhosa. E aí, quando nós lemos a partir do capítulo de número 15 de Gênesis, nós vamos ver a trajetória de Abraão e Deus, os dois juntos, caminhando juntos, debaixo de uma aliança. Olha o que Deus vai fazer.
Deus vai mudar o nome dele de Abrão para Abraão. Pergunta por quê? Porque Deus vai tirar uma parte do nome dele e vai botar no nome de Abraão. Isso é só para quem ama a Bíblia, irmãos. Deus vai pegar um pedaço do nome dele. O que se fazia antigamente? Quando você ia casar, você ia lá no cartório, pegava um pedaço do seu nome, botava no nome do seu marido pegava um pedaço do seu, botava no dele. Hoje, devido às dificuldades de documentação, as pessoas nem querem mudar mais. Eu mesmo não mudei, continuei com o meu. Por quê, irmão? Porque se estabeleceu uma aliança. Por causa da aliança, Deus pega um pedaço do nome dele e coloca no nome de Abraão. Deus pega um pedaço do nome dele, coloca no nome de Sara e diz: agora nós temos uma aliança e eu serei contigo. Eu me comprometo em ser fiel a você, Abraão. Eu me comprometo em abençoar você, Abraão. Eu me comprometo em guerrear as suas guerras. Se te abençoar, eu abençoo. Se te amaldiçoar, eu amaldiçoo. Por quê? Porque eu sou contigo, Abraão. Você e eu temos uma aliança. Essas são as vantagens de uma aliança. E sabe o que Deus está me dizendo? Ele está dizendo que Ele está fazendo aliança com pessoas aqui nessa noite. Deus está estabelecendo aliança com pessoas aqui. Pessoas que no decorrer da sua caminhada, você foi perdendo o sentido do propósito, e você foi abandonando a sua parte na aliança. Você foi deixando de lado o que era para você fazer. E Deus está aqui para restaurar a aliança. Deus está firmando aliança com pessoas aqui que precisa e vai nos próximos dias viver as bênçãos dessa aliança, vai desfrutar da fidelidade de Deus com essa aliança. Deus está reestabelecendo a aliança, que quando Deus ministrava essa palavra dentro do meu espírito, eu senti, meu Deus, a glória de Deus entrando de novo no coração de algumas pessoas, pessoas que estavam desanimadas, pessoas que estavam desfalecidas, e o Senhor trazendo de volta, restaurando o comprometimento, o compromisso, para que a aliança seja restabelecida e você possa viver tudo que está escrito ao teu e ao meu respeito. É necessário uma aliança intacta. Não sei quem está entendendo isso. Toda aliança, toda, envolve promessa. Toda aliança envolve promessa. Seja o padre ou o pastor que for fazer seu casamento, ele vai te fazer confessar algumas palavras. Promessas. Promessas de fidelidade. Promessas de cada um cumprir a sua parte. Quando uma das partes não cumpre o combinado, quebra a aliança. Quem está pegando? Como que um casamento se desfaz? Quando uma das partes, ou ambas, não cumpre com o combinado, não cumpre com os seus deveres. Qual o dever do homem? Ser provedor, protetor, amar como Cristo amou a igreja. A mulher, ser ajudadora, auxiliadora, honrá-lo, respeitá-lo. Quem está pegando? Quando isso não acontece, há uma quebra de aliança, e havendo uma quebra de aliança, se torna insustentável. Talvez algumas pessoas precisam hoje, não só com Deus, mas com o seu cônjuge, restabelecer a aliança. Leva no ourives para consertar essa aliança quebrada. Senti que pesou o clima para o meu lado aqui. Honre a Deus. Honre a aliança que você diz ter com Ele.
E todas as bênçãos que está descrita na palavra, todas as promessas que estão descritas no livro sagrado, virão sobre ti e te alcançarão. Irmão, Deus é um Deus de aliança. A gente ouve isso até nas canções que nós cantamos: Deus de aliança, Deus de promessa, Deus que não é homem para mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas a palavra vai cumprir, vai. Mas se você cumprir a sua parte. Tem gente que atrasa o processo, atrasa tudo, por quê? Porque não cumpre a parte dele. Deus está lá esperando, você cumprir a sua parte, para ele cumprir a dele. Tem coisas que já era para ter acontecido, mas não aconteceu, por quê? Porque a outra parte não cumpriu. Deus está aqui. Para encerrarmos, se você tem uma aliança com Deus, honre essa aliança, independente do que acontecer contigo. Primeira aliança. Independente do convite que você receber, primeiro a aliança. Independente do desejo que você sentir, primeiro a aliança. Quando a aliança é priorizada, irmão, não tem para ninguém não. Tem para diabo, tem para ninguém. A Bíblia tem mais de 8.000. Eu disse quantas? Mais de 8.000 promessas. Mais de 8.000, Joel. Já pensou? Mais de 8.000 promessas de Deus para nós. Você já pensou? Mais de 8.000, promessa de proteção, promessa de livramento, promessa de provisão, promessa de cura, promessa de libertação, promessa de vida longa. Ei, tem promessa de todo tipo que você pensar, tem na Bíblia. É para mim e é para você. Promessa que Deus fez para nós, vocês nunca vão estar sozinhos, eu vou estar com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos, eu vou estar ajudando, eu vou abençoar, eu vou abrir porta, eu vou revelar, eu vou dar o Espírito Santo, eu vou ensinar vocês a ter estratégia, eu vou ensinar vocês a vencer, tudo isso tem gente que fala assim: pastor, Deus nunca usou um profeta para falar comigo, Deus nunca falou nada, Deus nunca me prometeu nada. Eu creio nas profecias, como já disse aqui, e de fato profetizo também, quando Deus manda, quando eu sinto também no meu espírito, eu libero por mim mesmo, e o pau vai torando, e Deus fica com dó de mim e cumpre. Só que eu estou falando promessa da palavra, estou falando de promessas que estão escritas desde o princípio. Ei, eu creio nas palavras proféticas, mas quem tem aliança não depende da boca de um profeta para viver o sobrenatural. Quem tem aliança não depende de assim diz o Senhor para poder ver a glória de Deus sobre a tua vida. Se você está debaixo dessa aliança, a aliança te protege, a aliança te cobre, a aliança te abençoa, a aliança te blinda.